Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, minha amada irmã, nós estamos iniciando mais um programa hoje, Mulheres de Fé. O nosso tema hoje é a volta de Jesus, mas antes da gente começar com esse assunto tão importante, que eu sei que vai edificar a sua vida, assim como edificou a minha, vamos ficar com os nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Então, agora vamos continuar com o nosso tema, esse tema tão importante. Hoje a gente vai responder a 3 perguntas sobre esse tema. A primeira pergunta é: por que falamos da vinda de Jesus? Eu lembro que teve uma pessoa, uma vez que eu estava comentando sobre esse tema, e ela disse o seguinte: Priscila, você está desatualizada, não sei se você sabe, mas Jesus já veio. E eu achei tão interessante essa posição dela, porque isso mostra a carência muitas vezes de se saber o porquê que a gente fala da volta de Jesus. Então essa vai ser a nossa primeira pergunta respondida. A segunda vai ser: o que essa volta significa? Tá, Jesus vai voltar uma segunda vez, mas o que é que significa? A primeira vinda dele estava relacionada à crucificação, à salvação, e essa segunda vinda significa o quê? E a terceira pergunta que nós vamos responder é: e o que eu tenho que fazer diante disso? Seja você uma pessoa que já tem uma aliança com Jesus, você já confessou Jesus, ou seja você uma pessoa que ainda não fez uma aliança com Ele, não confessou Jesus, não fez essa oração de entrega. Dentro dessas perspectivas, o que se fazer diante dessa consciência dessa volta de Jesus? Então, nós vamos responder essas 3 perguntinhas. Eu tenho certeza que a gente vai ser bastante edificado, amém? Então, para a primeira pergunta é: por que falamos da vinda de Jesus? Nós vamos ler 3 versículos rapidinhos aqui. O primeiro deles fica em Hebreus 9, 28. Diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então veja, tem uma segunda vinda aqui na palavra falando. O próximo vai ser em João, capítulo 14. Se eu estiver andando um pouquinho rápido, você pode anotar aí, dar uma olhada depois, tá certo? É só pra gente não se demorar muito aqui. Então vamos lá, João 14, versículo 1 a 3, diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Então aqui mais uma vez na palavra, o próprio Jesus falando de uma volta sua. E a outra passagem fica em Atos 1:11, que diz assim: que lhe disseram, galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Ou seja, a gente viu aqui 3 passagens da palavra, o próprio Jesus falando, em Atos falando, Hebreus falando de uma segunda vinda de Jesus. Então, Priscila, por que vocês ou as pessoas falam de uma segunda vinda de Jesus? Porque a palavra nos fala em vários textos, esses não são os únicos textos na palavra, várias passagens nos informam que há uma segunda vinda de Jesus,
certo? Então, por isso que nós falamos dessa vinda. Priscila, então o que essa volta significa? Aí nós vamos responder a segunda pergunta, amém? O que é que essa volta significa? O que é que acontece? Se a gente tem que entender que nós somos um homem em 3 dimensões, certo? Nós somos um espírito, lá em Gênesis 1:26, né? Quando o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e aí seria conteúdo de repente aí para um outro momento nosso, para a gente destrinchar nisso, mas só para vocês entenderem. Então, nós somos, ele dá o sopro e ele coloca em nós a sua essência. Então, nós somos um espírito, né? Nós somos a semelhança de Deus, que significa da mesma espécie de Deus. Nós temos uma alma, que é onde ficam as nossas emoções, o nosso raciocínio, ok? E nós habitamos num corpo, que é isso aqui que vocês estão vendo, né? É isso que a gente vê um no outro. Então, nós somos um homem em 3 dimensões. Assim como Deus é 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ele nos fez em 3 dimensões. Então, somos um espírito, temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E o que acontece? No primeiro momento que Jesus veio, ele cumpriu uma primeira etapa da nossa salvação. Ele morreu por todos os nossos pecados. E instantaneamente, quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, a palavra do Senhor diz que nós somos transportados do império das trevas e nós somos transportados desse império para o reino do Filho do seu amor. Então, espiritualmente, a nossa condição ela é mudada instantaneamente, de forma imediata. A nossa mente, né, já que nós somos 3 em 1, né, a nossa alma, ela está em processo. Por quê? Porque espiritualmente fomos transportados. Mas a nossa alma, que é o nosso intelecto, lembra que eu disse? São as nossas emoções, o nosso intelecto, ela tem a necessidade de aprender e comer disso aqui para conseguir entender como é que essa vida funciona. Porque o espírito está pronto, mas a mente ela ainda não entende. Imagina que você passou no vestibular de medicina. Assim que você passou no vestibular de medicina, eu tenho certeza que você já se sente. Eu sou um médico. Eu sei que eu vou passar por um processo aqui de 6 anos, mas eu sou médico, já é algo real, muito real para você. Mas deixa eu entender, a tua mente e o teu intelecto vai ter que passar por, no mínimo, 6 anos mastigando todo aquele assunto para você ser um médico razoável, base ali. Isso eu não estou falando nem de especialização, porque nunca um médico para de estudar. Vocês entendem? Então é isso. Então o espírito é transformado de forma imediata. A mente é esse estudo contínuo de transformação. E aí vem o nosso corpo. O nosso corpo continua o mesmo. Você concorda? Não sei se você é uma pessoa que já se entregou para Jesus, ou se não é, mas conhece alguém, você vai perceber que se a pessoa tem um cabelo castanho, ela vai continuar com cabelo castanho. Se ela era alta, ela vai continuar alta. Se ela era baixa, vai continuar baixa. Por quê? Porque o nosso corpo está para ser transformado. Então, a segunda vinda de Jesus é essa segunda etapa. É esse segundo ciclo fechado. No primeiro ciclo, ele remiu os nossos pecados, ele nos perdoou. O nosso espírito é transformado de forma imediata, mas o nosso corpo ainda se renderá a essa situação espiritual. Ela não se rendeu por completo. Ela, na verdade, não se rendeu ainda. Então, a gente vai ver aqui 2 versículos para a gente compreender isso. O primeiro dele é 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, ou seja, isso nos mostra que tem uma parte ainda a ser revelada, uma parte ainda a ser manifesta. E essa manifestação, ela vai acontecer nessa segunda vinda. E aí a gente pode ver também em 1 João,
capítulo 3, versículos 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Ou seja, olha, amados, o que a gente vai ser na plenitude, não só espírito, mas espírito, alma e corpo, ainda não se manifestou. Mas ele diz, mas sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, isso significa que essa vinda é esse segundo momento, essa redenção do corpo que está para se manifestar. E aí, então, entendendo isso, a gente vai para a terceira pergunta. O que eu tenho que fazer diante disso, Priscila? Tá, eu entendi que Jesus vai vir, você agora falou, mostrou nas escrituras, eu entendi o que isso significa, mas tá, o que é que eu tenho que fazer com isso aí? Eu vou primeiramente falar, caso você seja uma pessoa que ainda não fez uma aliança com o Senhor, tá? Se você é uma pessoa que ainda não fez aquela oração de entrega para o Senhor, eu vou te falar o que é que você deve fazer, ok? E se você já entregou a sua vida a Jesus, espera um pouquinho que tem uma palavra para você também, amém? Então a gente vai lá em Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Capítulo 2 aqui, de 11 a 14, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a gente tem que começar dizendo que para você que ainda não fez uma aliança com o Senhor, o sacrifício de Jesus está disponível para todos. Toda pessoa, toda criatura de Deus tem o direito de escolher essa aliança com o Senhor. E aí ele diz, ela, ou seja, essa graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança gloriosa, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não quero entregar. Porque eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que deixar de ir para minha festa, eu vou ter que deixar de estar com aquele grupinho que eu gosto de estar, eu vou ter que deixar de falar de certa forma, vestir de certas maneiras. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o que é que o Senhor diz? Que essa graça salvadora está disponível a todos os homens e que ela nos ensina a andar dessa forma piedosa, andar nessa forma justa. Então a gente não precisa estar pronto antes, a gente só precisa ir. E quando chega lá, esse nosso envolvimento, esse nosso encontro com o Senhor, ele vai nos ensinar e vai nos transformar. E aí o que é que ele diz no final? Ele diz bem assim, enquanto aguardamos, né? Ou seja, enquanto nós aguardamos essa segunda vinda, ele vai nos ensinar. E ele diz, ele se entregou, Jesus Cristo, por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, aquela pessoa que é salva, ela não é salva por causa de suas obras, ela é salva por conta da graça salvadora de Deus. Porém, o Senhor, essa graça vai nos ensinar a andarmos nessas boas obras. Então, diante disso, o que é que eu tenho que fazer, Priscila? Você precisa escolher. Ele diz que ele vai separar um povo assim para ele nessa segunda vinda, nesse segundo momento. Então, o que você precisa fazer é escolher de que lado você quer estar nesse momento. De que lado você quer estar nessa segunda vinda? Você quer estar dentre esse povo que ele está continuamente ensinando, essa graça está inspirando, está penetrando em nós de tal forma que somos transformados dia após dia? Ou você quer estar de um lado de um povo que simplesmente decidiu viver alheio a isso? Então, a decisão diante do que você acabou de ouvir é uma decisão, é uma escolha. Você precisa fazer, escolher que vida, em que grupo você quer estar nesse momento. E aí, se de repente essa palavra começou a queimar em você, isso está realmente mexendo com você, e você vê que de repente chegou a hora de você tomar essa decisão,
eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Você vai falar com o próprio Deus nesse momento. Amém? E eu vou fazer uma oração. E ao Senhor, e você vai repetindo de coração essa oração. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi a sua vinda para essa terra, essa segunda vez. E eu compreendi que eu preciso tomar uma decisão. Nesse momento, eu me entrego a você. Eu declaro que eu sou sua. E eu faço do Senhor o meu Senhor e o meu Salvador neste dia. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você fez isso, essa oração, procura alguém que você sabe que já nasceu de novo, né? Compartilhe esse momento seu, para que você comece a congregar em uma igreja. Porque lembra que eu disse, se você fez essa oração, o seu espírito foi instantaneamente transportado, ele foi salvo. Mas você também tem uma alma, um intelecto que precisa aprender isso aqui. Importante você procurar alguém para que essa igreja a qual você congregue, ela te ajude nisso aqui, a renovar a tua mente a cada dia e esperar até que o Senhor venha. Amém? Se você não conhece ninguém nessa situação e você estiver assistindo no YouTube, coloca os teus comentários, diz que fez essa oração e de repente a gente ali, vendo o teu comentário, a gente possa entrar em contato e tentar te ajudar, ver a cidade em que você está, ok? Então é isso. Agora, Priscila, eu sou uma pessoa que já nasci de novo, né? Eu sou essa pessoa que já fiz essa aliança com o Senhor, eu já nasci de novo, sim, tá, eu nasci de novo, eu sou de Jesus Cristo, eu sei que Jesus vai vir uma segunda vez, eu entendi por que ele vai vir, sim, o que é que eu tenho que fazer com isso, né? Com essa informação, que diferença essa informação tem que fazer no meu dia? Vamos abrir lá rapidinho em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 ao 4, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Não sei se você reconhece o tempo que a gente está passando, é bem mais ou menos isso aqui. Então, o que é que a palavra do Senhor diz? Pregue a palavra. E esteja preparado a tempo e fora de tempo. Sabe o que é isso? Eu vim aqui trazer uma palavra para vocês, não é verdade? Eu me preparei para isso. Era um tempo oportuno, foi horário marcado. Eu vim aqui gravar o programa, então eu me consagrei, eu estudei, eu separei os versículos, eu orei ao Senhor. Ou seja, eu me preparei para este momento. Então eu estou pregando a palavra a tempo. Eu estou preparada para este tempo para fazer isso. Mas amanhã eu vou para o supermercado. Amanhã eu vou para a faculdade, amanhã eu vou para uma praia, eu vou fazer uma caminhada, eu vou no shopping. Ou seja, não é um lugar que especificamente eu tive que preparar uma palavra para fazer alguma atividade nesses lugares. Mas a palavra diz, eu tenho que estar preparada. A tempo e fora de tempo. Ah, mas ali não é púlpito, ali não é filmagem, não é nada. Mas se a oportunidade aparecer, mesmo não sendo um tempo que foi separado para aquele assunto, eu tenho que estar pronto. Então, Priscila, o que é que eu tenho que fazer em relação a essa segunda vinda do Senhor Jesus? Estar pronto para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, para que o máximo de pessoas sejam salvas, para que o máximo de pessoas compreendam essa segunda vinda e o peso que isso vai trazer quando acontecer isso na vida delas. Amém? Para que a gente não fique esperando o dia de amanhã, onde as pessoas vão estar, doendo os seus ouvidos, porque não conseguem mais nem sequer escutar sobre a sã doutrina, sobre a doutrina de santidade ao Senhor. Amém? Então essa é a palavra que eu tinha hoje para vocês. Eu tenho certeza que nós fomos muito acrescentadas e nós vamos orar nesse momento. Amém? Por nossas vidas.
Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse momento, esse vídeo. Pai, obrigada por aquela pessoa que aceitou Jesus. Senhor, conduz ela com a tua sabedoria. Assim como nós lemos aqui na tua palavra, que a tua graça esteja envolvendo a vida dela, Senhor, e a ensinando a como se comportar, ensinando a tua palavra, os direitos, os deveres daquilo que ela tem neste tempo presente, Pai, para agradar o teu coração e estar pronta para aquele grande dia. Assim também, Senhor, aquelas pessoas que estão ouvindo nesse momento e que já são teus filhos, obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por você falando com eles e a chama do teu Espírito, Senhor, queimando dentro deles, para que eles venham pregar essa palavra em todo o tempo e não percam nenhuma oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Se você está nos assistindo pelo YouTube, deixa aí o teu like, certo? Se você já chegou até aqui, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que pode estar precisando ouvir essa palavra. E também se inscreve no canal. Isso leva 2 segundinhos para você fazer isso e você apoia as pessoas que estão fazendo aqui, estudando, se esmerando e gerando esse conteúdo para que essa palavra seja disseminada por toda a terra. Amém? Até a próxima, amados de Cristo. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.